Você já deve ter se deparado com termos como Vulgata Latina, Septuaginta, Papiro, Pergaminho, Crítica Textual e várias outras questões, Talmud, assim, e você ficou perdido. O que significa tudo isso, né? O que que tudo isso aí significa de fato? Então, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito disso e queria, né, inclusive apresentar para vocês por dentro como é essa obra aqui importantíssima para você entender todas essas questões que você talvez já leu e nunca conseguiu entender de fato. E entender, né, o que Rodrigo Silva traz nesse livro aqui vai ajudar você a entender melhor o livro sagrado, beleza? Meu nome é Tomé Guias, você está no canal Expósitos e nesse canal eu falo sobre teologia, especialmente teologia adventista, método de estudo da Bíblia, falo também sobre a literatura teológica e principalmente vou trazer, né, uma das propostas do canal, na verdade, é falar sobre pregação expositiva. Tenho falado aqui sobre pregação expositiva e ainda estou preparando mais vídeos aí na prática de como é que você pode preparar sermões bíblicos, sermões expositivos, beleza? Mas nesse vídeo aqui o assunto é falar com você a respeito de esse livro aqui do Rodrigo Silva intitulado A Bíblia de Aleph a Ômega, tá? Um guia para entender a Bíblia como chegou até nós. Então, esse livro aqui, ele faz parte na categoria daquilo que em teologia é chamada de introdução geral à Bíblia, tá? Então, eu tenho outras introduções geral à Bíblia aqui, deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui mais uma. Por exemplo, eu tenho essa outra introdução geral à Bíblia aqui, que é do professor, né, e pastor Emilson dos Reis, tá? Emilson dos Reis, vocês conseguem ver aqui. É também bem interessante a introdução geral à Bíblia, da revelação até os dias de hoje. O Rodrigo Silva, ele deu um outro título aqui, né, que é a Bíblia de Aleph a Ômega. Isso fica mais chamativo também, porque normalmente os livros de introdução geral à Bíblia é sempre introdução geral à Bíblia e o nome do autor, introdução geral à Bíblia e o nome do autor. Mas Rodrigo Silva, ele sempre vem com coisas diferentes, então ele trouxe esse título, a Bíblia de Aleph a Ômega, tá? Então, bem interessante isso, tá? E eu queria compartilhar com vocês a importância desse material e você vai ver por dentro como é que os capítulos estão organizados, como é que tudo está aqui dentro. Isso vai ser bem interessante para você. Quando você vai estudar teologia, uma das primeiras matérias que você estuda é Introdução Geral à Bíblia, tá? Introdução Geral à Bíblia. E os livros de Introdução Geral à Bíblia têm de fato esse mesmo objetivo de, conforme o nome já diz, introduzir o leitor ou o estudante no universo da Bíblia Sagrada. Porque afinal de contas a Bíblia, ela não foi produzida bonitinha do jeito que está aqui. Capa preta, aqui douradinho, uma fitinha, separados por capítulos, separados por versículos. Não era assim, né? Pontuação e tal. Não é assim que a Bíblia foi produzida, tá? Então, é importante que antes mesmo de você querer fazer um ano bíblico, é importante que você leia uma boa introdução geral à Bíblia, como por exemplo esta daqui do pastor, né, e doutor professor Rodrigo Silva, tá? Se você não quiser ler essa, você pode ler essa daqui da Unaspress, mas essa daqui não sei se ainda está disponível na Unaspress, tá? Mas essa daqui eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder comprar, tá? E por aí vai. Então, esse livro aqui, livro bem feito, queria falar do design bem caprichado, né? Capa dura, ó, tem uma fitinha aqui bonitinha, ó, olha o detalhe disso, cara, olha o detalhe disso. Tá vendo? Então, foi muito bem trabalhada, né, Rodrigo? Realmente, e a editora Ágape capricharam de fato aqui nesse material. Então, a folha também, né, é um papel Pollen Soft. Se não é Pollen Soft, é o papel Avena, tá? Que é esse papel amarelado. Quando é muito liso, é papel Pollen Soft ou papel Avena. Quando é nessa mesma coloração, mas um pouco mais áspera, quando você passa assim a mão, aí é o papel Pollen Bold, tá? Então, o livro muito bem produzido, gostei demais desse livro. Se você não sabe, o Rodrigo Silva aqui já vai trazer uma introdução a respeito do pastor Rodrigo Silva, mas é impossível que você não conheça. O Rodrigo Silva nos dias atuais, um dos adventistas que tem uma presença muito forte, né, muito massiva nas redes sociais, aí com a Bíblia comentada, com participação em vários podcasts e por aí vai. Então acredito que você deve conhecê-lo, tá? Então ele é um teólogo adventista, tá? Arqueólogo, né?
e que tem dado muito contributo aí para o cristianismo, ok? Então esse livro aqui, Introdução Geral à Bíblia, ele vai introduzir você ao universo, tá, da Bíblia Sagrada, trazendo para você muitas informações que talvez você já ouviu em algum lugar, mas você nunca entendeu de fato o que isso daí significa. Por exemplo, os livros de Introdução Geral à Bíblia, conforme eu já falei, vão te introduzir de fato no universo da Bíblia Sagrada e vão trazer, por exemplo, informações, tá, e conteúdos para você a respeito, por exemplo, o que é a Bíblia Sagrada. Tá? Aí vai falar para você, por exemplo, qual é o significado da palavra Bíblia, por que esse livro se chama Bíblia, porque não tem um outro nome, né? Vai explicar, por exemplo, para você a questão da divisão da Bíblia Sagrada. Por que ela está dividida do jeito que está? Por que a Bíblia, né, que nós usamos, você sabe que a Igreja Adventista usa, né, as Bíblias oficiais da Sociedade Bíblica Brasileira, tá? A Sociedade Bíblica Brasileira. Essa aqui é a Nova Almeida atualizada, é uma Bíblia que inclusive eu gosto muito, é a que eu mais tenho utilizado nos cultos e tal, apesar de eu ter aqui umas 40 Bíblias aqui, né, diferentes e tal. Posso até gravar um outro vídeo mostrando todas as Bíblias que eu tenho aqui na minha biblioteca, tá? Se você gostar desse, se você quer que eu faça esse vídeo, coloca aqui nos comentários. Então, essa Bíblia aqui, né, você tem aqui, nós usamos, né, os cristãos protestantes utilizam essa Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira, né? Ela tem 66 livros, mas quando você pega a Bíblia, por exemplo, utilizada pelos irmãos católicos, né, já tem muito mais livros, tá? Tem alguns livros acrescentados, como o livro de Tobias, 1ª, 2ª Macabeus, Eclesiástico, tá? Então, de onde surgiram esses livros? Por que tem essas diferenças, tá? E aí, a gente fica perdido nesse universo todo, e às vezes as pessoas ficam perdidas, né, perguntando, por exemplo, também, qual versão da Bíblia eu devo comprar? Qual é a versão da Bíblia que eu devo comprar? Então, as pessoas não sabem como entender essas questões todas. Então, uma introdução geral à Bíblia tem exatamente esse propósito. Antes mesmo de você pegar a tua Bíblia, começar a querer já fazer o ano bíblico e tal, é importante que você entenda primeiramente todos os bastidores, né, que estavam aí, né? Ou seja, tudo que aconteceu antes mesmo da Bíblia chegar até nós, ok? Então a introdução geral à Bíblia vai falar para você, vai discutir questões sobre o que é a Bíblia, a divisão da Bíblia Sagrada, o significado da palavra Bíblia, vai falar para você, por exemplo, sobre os gêneros literários, né, que há na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, os livros históricos, vai falar das cartas, né, os evangelhos e o que tudo isso significa. E um dos assuntos, acredito, mais importantes, ou bem importantes, quando nós lemos uma introdução geral à Bíblia, é as discussões a respeito da formação do cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? São os livros que compõem a Bíblia Sagrada. Tá? Só que aí a gente vai perceber o seguinte, por que alguns livros, Rodrigo Silva inclusive vai ter um capítulo aqui intitulado Livros Banidos, deixa só ver para não cometer um erro aqui. Ele tem um capítulo, você vai ver aqui, tá? Eu vou mostrar, vou fazer aqui o unboxing mostrando todo esse livro aqui por dentro para você ver como é que ele é, tá? Mas só quero mencionar aqui para vocês, aqui, é o capítulo 4, onde ele fala sobre os livros perdidos, banidos e adotados. Como assim? Alguns livros da Bíblia se perderam, né? Alguns livros foram banidos, alguns livros foram adotados, ou seja, incorporados à Bíblia. Então é muito importante que você entenda toda essa formação do cânon bíblico. Quem decidiu realmente quais livros deveriam entrar na Bíblia Sagrada e quais livros não deveriam entrar na Bíblia Sagrada, né? E também uma outra discussão bem importante de toda a introdução geral à Bíblia é a diferença entre o cânon, tá? Ou seja, os livros que compõem, a organização dos livros que compõem a Bíblia, né, protestante, digamos assim, usada costumeiramente pelos protestantes, a Bíblia católica, a Bíblia hebraica. Como é que é essa organização, né? Porque você percebe que há, né, algumas diferenças. E também vai abordar uma questão bem importante que tem a ver com os livros apócrifos, tá? Né? O que são esses livros apócrifos, de onde vieram e por aí vai, tá? E uma outra discussão bem interessante também que ele traz aqui é a respeito dos manuscritos do Mar Morto, tá? Que são assim manuscritos que, quando descobertos, trouxeram assim avanços muito grandes dentro do campo da teologia. E aí aquelas questões, aqueles termos que eu coloquei no começo do vídeo, o que é a Vulgata Latina, o que é a Septuaginta, o que é o Talmud, por exemplo, tudo isso você vai ter a oportunidade de aprender numa boa
introdução geral à Bíblia. Um outro assunto importante é a respeito da inerrância bíblica. Por que os adventistas, por exemplo, não creem no conceito de inerrância bíblica? O que é a Ai, meu Deus do céu. O que significa dizer quando nós falamos que a Bíblia é infalível, por exemplo? O que isso significa? Tá? Todas essas informações você vai ter a oportunidade de conhecer. E por que, afinal de contas, Tomé, é importante eu ler, estudar, na verdade, uma boa introdução geral à Bíblia? Para você, sabe, não ser levado por todo o vento de doutrinas. Porque na internet você vai encontrar muita gente falando aí, dizendo aí que, não, a Bíblia foi inventada pelos católicos, a Bíblia foi inventada, sei lá, por Constantino, a Bíblia quem mandou escrever foi Constantino, vocês protestantes devem agradecer, sei lá, né, ao fulano, porque foi ele que inventou a Bíblia. Então, quando você estuda uma boa introdução geral à Bíblia, todas essas falácias caem por terra. E você vai entender claramente, quando você estuda uma boa introdução geral à Bíblia, você entende que esse livro, a Bíblia Sagrada, é um livro que Deus preparou, que Deus de fato inspirou, que Deus levou de fato os escritores, né, os profetas a produzirem como uma carta de amor para cada um de nós. E a maneira conforme você, e à medida que você vai estudando, você vai perceber que como é que um livro como esse foi protegido a despeito de tantas perseguições, tá? A despeito de tanta ira contra ele, mas assim, você percebe que de forma miraculosa Deus protegeu esse livro. Então, por isso é que é muito importante, é muito bom você fazer o seu ano bíblico, beleza, sem problema nenhum, mas é importante você entender todos os bastidores, tá? A respeito da produção da Bíblia Sagrada. Tá? Como é que uma Bíblia que foi escrita em pergaminhos, em papiros, se transformou num livro como esse e chegou até os nossos dias? O que aconteceu? Como isso aconteceu? Como é que como é que foi decidido, por exemplo, a questão da divisão da Bíblia em capítulos e versículos? Então, todas essas informações são muito importantes, tá? Para cada um de nós. E eu espero em Cristo Jesus que esse livro possa ajudar você. Veja como é que é esse livro aqui por dentro. Então, conforme vocês podem ver, esse aqui é um livro bem interessante, tá? Ela é uma introdução geral à Bíblia, conforme já coloquei aí para vocês. E os livros de introdução geral à Bíblia, eles têm o papel de apresentar para nós todo o processo, tá, de inspiração, todo o processo de produção da Bíblia Sagrada. Como é que esse livro, né, chegou de fato até os nossos dias, ok? Então é muito importante que você, antes mesmo de começar a atuar, lendo a tua Bíblia e tal, você entenda de fato como é que esse livro aqui chegou até nós. Então, essa aqui é uma introdução geral à Bíblia do Rodrigo Silva, né? É muito bem trabalhada, é um projeto da editora Ágape, tá? Então, você vê, ele é capa dura, né? Conforme vocês podem ver. Tá? E é um livro assim incrível. Eu vou trazer depois outros livros de introdução geral à Bíblia também aqui para vocês, tá? Então, vamos ver então como é que está o conteúdo, como é que ele projetou o conteúdo aqui dessa obra magnífica, tá? Ele é muito bem feito, ou o cuidado que a editora teve, ou o cuidado que ele teve, né? Colocou até uma fitinha para você marcar, algo muito raro de você ver em livros, né? Então foi um projeto muito, muito bem feito. Aí o papel também não é um papel branco, tá? Conforme nós estamos habituados, é um papel, aquele papel amarelo. Alguns não gostam, mas eu prefiro muito esse papel, porque ele é um papel, acho que esse aqui deve ser papel avena ou papel pólen bold ou pólen soft, alguma coisa assim. Normalmente quando é mais áspero é pólen bold, quando é mais lisinho é pólen soft ou papel avena, tá? Aqui então nós temos, né, temos ainda essa folha de guarda aqui também, cara, foi bem caprichado aqui esse projeto, né? E aqui tem uma introdução aqui sobre o Rodrigo Silva, né? Toda a sua formação acadêmica, tá? A sua formação acadêmica,
beleza? E aqui então, vamos ver então qual é as informações do projeto, tá? Ele foi publicado em 2020, tá? E aqui então, olha só, aqui temos então uma visão, tá? Você consegue ter aqui uma visão então do próprio livro, né? Esse aqui é o índice para a gente então conseguir entender, tudo, né, o que ele colocou aqui dentro. Então esse aqui é o ouro, tá? Você pode pausar aí o vídeo para você conseguir ver melhor tudo que ele tem, tudo que o livro traz, tá? Então, por que os livros de introdução geral à Bíblia são importantes? Porque você vai entender todo o processo de inspiração e de concepção das Sagradas Escrituras, tá? Então, todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Não há dúvidas a respeito disso. Mas a grande pergunta é, como é que esse livro chegou até nós? Como é que a Bíblia Sagrada, né, que foi produzida lá há muitos anos atrás, né, ela chegou até aos nossos dias? Então, essa aqui é uma dúvida, né, que muita gente tem, né, a respeito das Sagradas Escrituras, né? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, o livro vai trazer a Bíblia como literatura, como a Bíblia surgiu, seleção dos livros, como é que os livros bíblicos foram selecionados, como é que foi decidido qual livro deveria entrar na Bíblia e qual livro deveria ficar de fora da Bíblia, por exemplo. Aí vai falar dos livros perdidos, banidos e adotados. Vai mostrar que há outros livros que não estão na Bíblia e que se perderam, né, ao longo do tempo, né? Então, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Vai falar da organização dos livros, como é que foram organizados os livros e por que a nossa Bíblia tem essa sequência, essa cronologia de organização, né? Aí vai falar da história da escrita, porque é muito importante você entender que a Bíblia ela começou por tradição oral, né? Então as pessoas guardavam apenas esse conhecimento e transmitiam de forma oral, um passava para o outro, né? Então durante muitos e muitos anos a Bíblia ficou só desse jeito. Só depois que surge a escrita é que então as pessoas começam a escrever, né, a Bíblia Sagrada, né, que Deus começa a inspirar, né, os autores então a escreverem a sua palavra, né. A transmissão do texto bíblico, como é que Deus, né, transmitiu a sua mensagem, né, para os profetas, para os escritores bíblicos, como é que foi esse processo do pergaminho à internet, crítica textual do Novo Testamento, crítica textual do Antigo Testamento. A crítica textual é uma ciência dentro da teologia que lida com essa questão de reconstrução do texto bíblico, busca entender qual é, né, de fato o texto, né, original, né? Então trabalha essa questão. São questões bem complexas, tá? Mas você vai conseguir entender o que isso significa. Aí, compreendendo as Escrituras, como é que você pode entender a palavra de Deus, a Bíblia hoje, conhecimento que liberta, como ler e entender a Bíblia. Que tradução devo usar? Você que tem muita dúvida, será que eu devo usar João Ferreira de Almeida, corrigida? Ele vai discutir bastante sobre isso, vai falar sobre as vantagens e as desvantagens, vai apresentar qual, né, seria, né, a versão que você deveria usar. Uma coletânea de histórias, fatos e curiosidades bíblicas, considerações finais, tá? E dentro do livro, eu vou mostrar para vocês o capítulo 1º, tá? Só para vocês verem como é que é a estrutura, tá? Então, ele vem desse jeito. Ele trabalha dessa maneira aqui. E aqui você então tem os subtítulos, o título aqui principal do capítulo, os subtítulos, tá vendo? Então, um livro bem legal, assim, letras, um tamanho bem interessante também, você vai conseguir ler tranquilamente. Ele tem sempre esses blocos aqui, onde ele vai trazer algumas informações bem relevantes também, tá? E, tá vendo? E aí, ele vai continuando, descrevendo e tal, apresentando vários pontos importantes, tá? Então, como a Bíblia surgiu? A linguagem de Deus, inspirado por Deus. Aí traz um bloco com definições, o que é inspiração, por exemplo, né? Olha só que legal. Então, é um livro, assim, bem legal mesmo. Agora, quero mostrar para vocês aqui algumas figuras, tá? Que esse livro aqui traz para nós, ele traz algumas imagens aqui, por exemplo, a antiga escrita cuneiforme, tá?
Ó, ó, ele traz aqui dados bem importantes, dados bem relevantes, tá? Ele traz aqui, ó, traz aqui uma tabela, por exemplo, tá vendo? Os mais antigos cânones do Novo Testamento. Ó, ele vai explicar para você o que é a Torá, o que é o Nevim, os 12, tá? A organização da Bíblia, né? Dos livros da Bíblia na Bíblia hebraica, como é que é, por que é diferente da nossa Bíblia. Deixa eu ver se temos mais aqui alguma figura. Ó, ele vai trazer aqui, ó, ele vai trazer aqui mais organização, vai falar por que está organizado dessa maneira aqui, ok? Então, essa aqui é a organização da Bíblia, né? A Bíblia Católica. Por que a Bíblia Católica tem livros a mais, por exemplo, né? Como Eclesiástico, Baruque, Macabeu e por aí vai, tá? Assim, é um livro bem completo, tá? Que vai te ajudar a entender de fato como a Bíblia chegou até nós e por que nós podemos confiar de fato nesse livro sagrado, tá? Olha só que coisa interessante. Então, vale muito a pena você ter esse material, tá? Vale muito, muito a pena. Rodrigo Silva realmente fez um material muito bom, tá? E, assim, para você que ama a Bíblia, para você que gosta de estudar a Palavra de Deus, esse livro aqui é um livro indispensável para você, de fato, conseguir entender cada vez mais a Bíblia, entender, por exemplo, o que é a Torá, o que é o Talmud, o que é a Septuaginta, o que é a Vulgata Latina, inerrância bíblica, por que adventistas não creem no conceito de inerrância bíblica, o que é a infalibilidade das escrituras, o que é um pergaminho, o que é um papiro, como é que a Bíblia saiu dos pergaminhos, dos papiros para, né, a Bíblia como nós conhecemos hoje, o livro, né, esse livro que nós temos hoje. Então, essa aqui é a recomendação. Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o link para vocês comprarem esse material, porque vai vos ajudar muito. Quando você lê um livro como esse, cara, agora, sabe, tudo começa a ficar mais claro na sua mente, ok? E a gente entende que teve um processo muito grande e tem muitas coisas interessantes que aconteceram nos bastidores para a Bíblia chegar até aos dias de hoje. É importante você, como adventista do sétimo dia, você como cristão, entender de fato todo esse processo, tá? Pois é, pessoal, então espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho para mostrar para vocês a importância de você estudar uma boa introdução geral à Bíblia, para você entender o geral, o principal, a base a respeito da Bíblia Sagrada, esse livro incrível, né, que Deus enviou para todos nós, para toda a humanidade, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui no canal, compartilha, porque nós aqui temos o objetivo de promover a teologia adventista, falar bastante sobre teologia, cristianismo, vida cristã, mas ênfase principalmente, tá, na pregação expositiva, método de estudo da Bíblia, como é que você pode estudar a Bíblia e também trazer aqui bastante conteúdo sobre livros, incentivando aí a igreja a ler mais, ok? Porque quanto mais nós lemos, mais a nossa confiança em Cristo aumenta. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.